O avivamento no ministério de Pedro. A paz do Senhor Jesus. Este é o canal EBD com Eduardo e hoje estamos iniciando a nossa sexta videoaula das lições bíblicas de adultos deste primeiro trimestre de 2023 da nossa Escola Bíblica Dominical. E esse é o tema da lição de hoje, a lição de número 6, o avivamento no ministério de Pedro. Nós veremos em 3 tópicos, com 8 subtópicos ou 8 pontos. Nós vamos estudar sobre Pedro, sobre a personalidade de Pedro, sobre as atitudes de Pedro, sobre a presença do Espírito Santo na vida de Pedro. Vamos ver sobre o antes e depois de Pedro, antes e depois de ter recebido o avivamento, de ter recebido o revestimento de poder do Espírito Santo, o quanto essa ação do Espírito Santo na vida do apóstolo Pedro fez diferença na sua vida e vamos finalizar observando o quanto a igreja de hoje pode. Então, mais uma lição maravilhosa. Depois de termos estudado sobre o que é avivamento, na lição 1, o avivamento espiritual, o avivamento do Antigo Testamento, o avivamento do Novo Testamento, que é as lições 2 e 3, o ministério avivado de Jesus, lição 4, o avivamento na vida da igreja, lição 5, e hoje, lição 6, o avivamento no ministério de Pedro. Só para nós citarmos aqui, que me chama a atenção, rapidamente o textuário é nossa verdade prática, para nós entrarmos diretamente no conteúdo da lição de hoje. Textuário é Atos 2, versículo 14, que diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Nós vemos ali o apóstolo Pedro tendo um papel ali preponderante, ali imediatamente após aquele momento de avivamento do dia do Pentecostes, que após aquele revestimento de poder, nós vemos o apóstolo Pedro sendo uma das pessoas ali que tem o nome, a história e o ministério em evidência, porque era uma pessoa de personalidade forte e que dentro das suas características o Espírito Santo usou de forma maravilhosa na obra do Senhor. A verdade prática diz que a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Então nós vamos ver nessa lição que assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, nós podemos ver de forma bem objetiva o antes e o depois da vida de um crente, olhando para um avivamento que aconteceu na sua vida. Esse é um aspecto importante para nós, professores, evidenciarmos em nossa sala de aula, que existe um olhar para o apóstolo Pedro de antes e depois do avivamento. E assim como existiu essa diferença de a trajetória de Pedro ter uma visão, o que acontece na vida de Pedro, ter uma visão das pessoas antes do Pentecostes e depois. Isso evidencia aquilo que a gente está vendo desde o início do nosso estudo desse trimestre, que o verdadeiro avivamento passa por esse processo de ação do Espírito Santo, que traz mudança, que traz uma renovação espiritual, que nos faz mudar nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras. Se não houve mudança, se não houve uma transformação, se não houve essa renovação espiritual, não é um avivamento de fato, não é o verdadeiro avivamento espiritual. Então nós vemos que em Pedro o Espírito Santo agiu, ele deu lugar para o Espírito Santo e ele foi verdadeiramente transformado, renovado espiritualmente. Houve de fato uma mudança. Então houve uma intervenção, houve um avivamento na vida de Pedro. Então nós vamos para a nossa primeira lição, nós vamos para o nosso primeiro tópico. Essa parte introdutória é importante evidenciarmos que o apóstolo Pedro é um dos apóstolos que sempre teve ali seu nome em evidência. Até hoje é um dos apóstolos mais citados.
O fato, a personalidade, as características, o jeito de ser do apóstolo Pedro, como pessoa e, consequentemente, como obreiro, chama a atenção. Tanto em determinados momentos, no lado negativo, quanto positivamente. O nome de Pedro, a pessoa de Pedro, o ministério de Pedro está ali em evidência. É certo que, no primeiro momento, olha-se muito para Pedro como um homem impulsivo, que tomava algumas atitudes um tanto no impulso, como naquele momento em que ele corta ali a orelha daquele moço. E quando Jesus estava conversando, que ele era o primeiro a tomar a palavra, que de repente outros discípulos estavam pensando o que dizer, como dizer, Pedro já falava, né? Vinha como um caminhão e descarregava. Muitas vezes, abrindo parênteses aqui para algo que vai ser evidenciado no final da nossa lição, muitos obreiros e muitos crentes hoje em dia têm característica parecida com a de Pedro. Impulsivo, voluntarioso, espiritualmente débil. E pessoas assim tendem a ser colocadas mais de lado. E nós vamos ver nessa lição que um homem que tinha essas características, que de repente, para muitos ainda hoje tem um olhar com um certo desprezo para a história de Pedro, mas foi um homem que, após a experiência do Pentecoste, teve uma mudança de atitude muito grande e que foi um grande cooperador no reino do Senhor. Então nós vemos que existe, nós podemos olhar para o apóstolo Pedro de duas formas. Olhar para o apóstolo Pedro para aquele que inicialmente suas características demonstravam uma pessoa ser impulsiva, uma pessoa espiritualmente débil, né? Débil diz respeito a alguém que é frágil, que é fraco. Então espiritualmente o apóstolo Pedro era instável. Num primeiro plano, num primeiro momento, depois do arrebatamento, depois do Pentecostes, depois do avivamento, nós vemos que o apóstolo Pedro passa a ser conhecido e visto como alguém que tinha muita unção, cheio de unção, uma pessoa revestida do poder de Deus, alguém que que abriu espaço para a ação do Espírito Santo, teve esse revestimento de poder do alto e passou a vivenciar grandes experiências e cooperar de forma extraordinária, cheio do poder de Deus na obra do Senhor. Então, o nosso primeiro ponto, o primeiro tópico, Pedro antes do Pentecostes. Então nós vamos evidenciar em dois tópicos o que aconteceu com o apóstolo Pedro antes do momento ali do revestimento do poder do Espírito Santo na vida dele e consequentemente de todos os que com ele aguardavam ali o cumprimento da promessa que já tinha sido feito por Joel, que foi ratificada por Jesus, do derramamento do Espírito Santo. Então nós vemos no primeiro ponto do primeiro tópico, as duas atitudes de Pedro. Nesse primeiro ponto, nós vamos ver sobre Pedro antes do Pentecostes. Nesse primeiro ponto, nós vamos observar duas atitudes do apóstolo Pedro antes dele ter recebido o revestimento de poder. Depois nós vamos ver, no segundo ponto, Pedro, aquela ocasião em que Pedro nega Jesus por 3 vezes. Primeiro, as duas atitudes de Pedro. Essas duas atitudes citadas na nossa lição, com o comentarista pastor Elinaldo Renovato, ele cita aquele momento em que um certo dia, Jesus perguntou para os discípulos sobre o que eles sabiam sobre como as pessoas viam Jesus. O que as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos, os apóstolos, responderam para Jesus: olha, muitos pensam que o Senhor é João Batista, outros acham que o Senhor é Elias, outros acham que o Senhor é Jeremias, ou algum outro dos profetas, que o Senhor seja mais um dos profetas levantados por Deus. E Jesus agora pergunta para eles, não o que as pessoas estão dizendo, mas pergunta para eles, o que vocês acreditam, o que vocês entendem que eu sou? Qual é a opinião de vocês ao meu respeito? Quem sou eu? E aí nós vemos que Pedro, que era impulsivo, que era sempre um dos primeiros a falar, que não pensava tanto para falar, já era aquela pessoa que tomava atitude ali rápida, aí ele já foi o primeiro a falar. Quem sabe enquanto os outros pensavam em o que dizer e como dizer, utilizar a melhor forma, tendo cautela, aí o Pedro já falou logo. E ele até falou o que de fato era Jesus, só que aí a atitude dele foi sempre era de ser um dos primeiros a falar, tomar a palavra. E aí ele disse, rapidamente, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu para ele, dizendo, bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16. Essa resposta de Pedro, ok. Agora a forma é que é interessante, que mostra que ele era impulsivo, já um dos primeiros a tomar a palavra. E aqui nós vemos que uma coisa que o pastor cita, o comentarista, que certamente Pedro se sentiu gratificado ou até mesmo lisonjeado. Quem sabe ele pensou, vou tomar atitude aqui, e aí ficou aquela coisa, aquele contentamento, porque tinha falado aquilo que estava de acordo. E aí Pedro ficou feliz naquele momento. E é interessante que pouco tempo depois, imediatamente após esse episódio de Jesus com os discípulos, os apóstolos, Pedro agora está recebendo ali uma repreensão de Jesus. Pouco depois desse momento que ele se sentiu lisonjeado, né? Porque tinha falado aquilo de acordo com aquilo que Jesus tinha perguntado. E aí nós vemos que Jesus havia dito que iria padecer nas mãos dos religiosos. Ele iria para Jerusalém, ali ele iria padecer na mão dos religiosos, mas que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Jesus estava mostrando para os apóstolos, para os seus discípulos, aquilo que iria acontecer com ele, naturalmente, como parte final do cumprimento da sua missão aqui na Terra. E aí nós vemos que o apóstolo Pedro se deixou ser usado pelo inimigo. Aqui nós temos uma passagem que é bom pontuar, abrir um parênteses aqui, fechar rapidinho, que existem casos que a pessoa não está cheia, a pessoa não está possessa de demônios, e pode até estar sendo servo do Senhor, obreiro do Senhor, e se não tiver cuidado, pode se deixar por um momento ser usado pelo inimigo. Existem aquelas pessoas que estão possessas, que estão cheias mesmo ali da manifestação do demônio, e existem casos de pessoas servos do Senhor, cooperadores, obreiros, que em algum momento falam alguma coisa que não é dele e que não é de Deus, é do inimigo, porque ele é usado por Deus, mas no momento ele se deixou ser usado pelo inimigo. E aí aconteceu isso com Pedro. Ele não estava possesso, não estava cheio de demônio, mas ele não vigiou, e no momento ali ele deixou o inimigo falar na mente dele, na boca dele, vamos dizer assim. Ele se deixou ser usado. O diabo estava influenciando Pedro naquele momento. Ele se deixou ser influenciado pela ação do inimigo. E ali ele diz, ele retrucou Jesus. Jesus está dizendo que vai acontecer algo, ele está dizendo não vai. Ele disse, Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. De modo nenhum isso vai acontecer. Se Jesus estava dizendo que iria acontecer, que era algo que já estava dentro do script, aí agora Pedro disse que não vai acontecer. E aí Jesus repreendeu, dizendo para ele, ali em Mateus 16, 22, já pouco depois do evento que nós acabamos de citar, e aí Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás. Jesus estava dizendo para Pedro, e automaticamente para o inimigo que estava influenciando ele a dizer aquilo, né? Uma palavra ali para Pedro, para o inimigo ao mesmo tempo, dizendo, se afasta. Ou seja, Jesus estava ali reprimindo, dando uma repreensão ao apóstolo Pedro, porque ele tinha se deixado ser influenciado pelo inimigo. Então nós vemos que isso aí foi um evento muito ruim para Pedro, né? E aí a nossa lição aqui cita que como deve ter sido desconfortável para o apóstolo Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. Ele tinha acabado de ser aprovado por algo que ele tinha dito, que ele respondeu para Jesus. Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí agora está sendo repreendido. Imagine, receber uma repreensão como a do apóstolo Pedro. E isso foi em decorrência dessa atitude dele impulsiva, desse jeito impulsivo de ser. Só que em tudo isso Deus estava trabalhando na vida do apóstolo Pedro. E mesmo com as características que inicialmente são negativas na vida do obreiro, Deus usa isso de forma positiva. O apóstolo Paulo era um homem de atitude muito pesada naquilo que ele defendia. Ele defendia a lei, os ritos da lei dentro do contexto da religião judaica com todo vigor. Mas aí quando Deus chama ele, Deus usa ele com a mesma força agora para defender o evangelho de Cristo. Então Jesus faz isso em nossas vidas. Para nós finalizarmos, outro momento assim interessante na vida de Pedro antes do Pentecoste, além desses dois eventos que nós citamos, é o que está no segundo ponto do primeiro tópico, que fala sobre Pedro nega Jesus 3 vezes. Nós vemos que esse é outro momento que revela, que mostra
um pouco sobre o apóstolo Pedro, sobre quem era ele, sobre atitudes que ele tinha antes do Pentecoste, antes do avivamento. E nós vemos que esse momento, a nossa lição cita, que quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor, e Jesus lhe disse que ele negaria 3 vezes. Aí na primeira vez, Pedro nega Jesus para uma criada. Na segunda vez, para outra criada. Na terceira vez, Pedro nega Jesus ali diante de várias pessoas. E pior, ele pragueja e jura dizendo que ele responde de forma forte e até jurando que não conhecia Jesus. Então ele cometeu, ali foi um erro muito grave do apóstolo Pedro, que disse que nunca negaria Jesus, e ali ele nega por 3 vezes. E aí a Bíblia diz, 26:75 de Mateus, que depois que ele negou Jesus, o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento. Aqui nós temos um aspecto importante, rapidinho. Por mais que fosse um homem de atitude, muitas vezes não muito bem pensada, um homem impulsivo, que falava sem pensar tanto, mas era um homem que ainda assim teve um coração aquebrantado diante de Deus. Porque ele não permaneceu ali como quem com o coração endurecido depois de ter errado. Ele sentiu profundo arrependimento. Tem pessoas que mesmo diante de quaisquer circunstâncias, ele continua com o coração fechado. Mas Pedro sentiu um profundo arrependimento. Ele sentiu tristeza pelo que ele tinha feito, pelo que tinha acontecido. Então nós vemos que nosso Senhor, todavia, não o desprezou, que é o que eu citei há pouco. Tem pessoas que são desprezadas por algumas atitudes que comete, alguns erros que essa pessoa tem, algumas características negativas, parecidas em alguns aspectos com o apóstolo Pedro, e são colocadas de lado. Mas de repente são pessoas aguerridas, são pessoas visionárias, são pessoas dinâmicas, são pessoas que têm muitas qualidades e que por causa de alguns defeitos são colocadas de lado. Mas Jesus não fez isso com Pedro. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que o anjo disse para as mulheres que fossem dar a boas novas de que Jesus havia ressuscitado para os discípulos. E o nome de Pedro foi destacado entre aqueles para os quais deveria ser dada a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Então Jesus se preocupou em não deixar Pedro sem o aviso de que ele havia ressuscitado, porque Jesus não queria desprezar. Pelo contrário, Jesus sabia que Pedro, mesmo com essas características, era um homem que tinha características positivas que poderiam cooperar grandemente no reino do Senhor. Então nós vemos que devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de determinadas falhas, pois Deus pode restaurar aquele que é espiritualmente fraco. Nosso segundo ponto, segundo tópico, Pedro após o Pentecostes. Nós acabamos de ver atitudes, personalidade, características, alguns eventos do apóstolo Pedro antes de receber o avivamento, do momento do Pentecostes. Agora nós vamos ver quem é Pedro, o que fez Pedro, qual a atuação do apóstolo Pedro após o Pentecostes, após ele ser revestido ali do poder de Deus. Nós vemos que ainda hoje a gente vê algumas pessoas, quando vão falar do apóstolo Pedro, querer evidenciar demais os seus pontos negativos, suas atitudes impulsivas, os momentos que ele tomou atitudes ali não muito bem pensadas. Mas quando a gente vai ver, o que fica em maior evidência, e que tem maior impacto, na verdade, é as atitudes dele como um grande obreiro do Senhor, um grande cooperador no reino de Deus. Nós vemos que foi o apóstolo Pedro que sugeriu que fosse escolhido alguém para ocupar o lugar de Judas depois que ele se perdeu. Ele que sugeriu que fosse escolhido alguém para substituir Judas no colégio apostólico. Nós vemos, ali entre os 12 apóstolos, nós vemos que no Pentecostes foi Pedro que pregou ali a primeira mensagem, a mensagem inicial para a multidão. Nós vemos que o apóstolo Pedro, durante os primeiros anos da igreja em Jerusalém, foi reconhecido como seu líder, como líder da igreja nos primeiros anos. Foi ele que realizou grandes milagres, como nós vamos ver daqui a pouco. Então o apóstolo Pedro,
teve esse lado negativo, mas foi um homem de um ministério tremendo, que cooperou de forma extraordinária, dentro das características da sua personalidade, de como era o apóstolo Pedro. Então, nesse segundo tópico, nós vemos aqui Pedro após o Pentecostes. Primeiro, Pedro batizado no Espírito Santo. Primeiro ponto aqui, Pedro batizado no Espírito Santo. Depois, Pedro e a cura do coxo, aqui é Atos 2, aqui é Atos 3. E Pedro avivado em outros momentos, em outras ocasiões. Então nós vemos aqui que depois que foi batizado no Espírito Santo, Pedro se mostrou outra pessoa, um outro homem. É interessante observarmos que uma pessoa que é impulsiva antes do Pentecostes, uma pessoa que fala muito antes do Pentecoste, antes de ser avivado, uma pessoa de personalidade forte antes de ser avivado, ele continua tendo essas características, só que de forma mais controlada. Por isso que ele se mostra uma outra pessoa. A gente continua sendo sujeito às falhas, a gente continua tendo as nossas dificuldades, só que a presença do Espírito Santo em nossas vidas, ela faz com que a gente tome atitude diferente. Mesmo que alguém seja impulsivo, ele tem mais controle das suas atitudes. Mesmo sendo alguém que fala muito, mas ele controla mais o que ele fala. Ele pensa mais antes de falar e de agir. Então a presença do Espírito Santo, ela faz exatamente isso. Eu continuo sendo aquele ser humano que eu era, como pessoa, mas com um autocontrole maior, com uma liberdade maior para o Espírito Santo agir. Então nós vemos que depois que acontece ali o Pentecostes, as pessoas ficaram espantadas com o que aconteceu, que aquele fenômeno espiritual que tinha acontecido, nós vemos que o apóstolo Pedro levanta a voz com eloquência, falando a respeito da promessa do batismo no Espírito Santo. Atos 2,18. Do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vocês sabem da promessa que Deus fez. E ele começa a falar da promessa, ele começa a pregar com eloquência, tomando atitude. Então aquele Pedro que fala muito, aquele Pedro que tem atitude forte, agora usa isso para a glória do Senhor. Então nós vemos que a pregação dele teve um grande impacto entre as pessoas que estavam ouvindo. E nós vemos que o apóstolo Pedro conclui a sua calorosa pregação apelando para que as pessoas se arrependessem, para que as pessoas buscassem e recebessem o batismo no Espírito Santo, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O resultado dessa atitude de Pedro, ali, após o arrebatamento, após o avivamento, após o Pentecostes, foi quase 3.000 almas para Cristo, quase 3.000 almas. Ou seja, quase 3.000 almas batizadas, conforme Atos 2,41. Então, pessoas ali buscando a Cristo e recebendo o revestimento de poder através de alguém que tinha sido avivado. Segundo, o Pedro e a cura do coxo. O segundo ponto do nosso segundo tópico. Nós vemos que Pedro e João, avivados, foram para o templo na hora da oração, conforme Atos capítulo 3. E o texto e a lição nos mostra que Pedro chegou até a porta formosa, a porta do templo em Jerusalém, e ali tinha um homem paralítico que estava na porta formosa pedindo esmolas. E a Bíblia nos mostra que ele estava pedindo esmola e Pedro tomando a palavra, mais uma vez, só que agora ele está tendo essa atitude de tomar uma palavra, de falar, de se expressar, para cooperar na obra do Senhor, de forma benéfica. Então essa atitude forte de Pedro acabou sendo algo que o Espírito Santo usou nele para o cumprimento do seu ministério. E ali ele toma a palavra, e ele conversa com aquele moço, e ele, cheio do Espírito Santo, ordenou que aquele paralítico se levantasse, que o paralítico andasse, e imediatamente Deus curou aquele moço. Porque agora o Pedro impulsivo está cheio do Espírito Santo e utiliza essa energia que ele tinha para o bem da obra do Senhor no cumprimento do seu ministério. Aí nós vemos que o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião desse milagre do coxo que estava na porta do templo para pregar para aquelas pessoas. Nós vemos ali no capítulo 3 de Atos que depois que aquele moço é curado, as pessoas ficavam maravilhadas e olhavam para Pedro e João e pensavam: quanto poder tem na vida de vocês. E aí o apóstolo Pedro chega e diz: olha, o poder não é nosso,
Quem fez não foi nós. Quem fez é o Jesus que vocês crucificaram. Ele aproveitou para transferir a glória para Deus, porque era um Pedro compulsivo que agora estava cheio do Espírito Santo. E aí ele transfere agora glória para Deus, reconhece que foi Jesus e aproveita para pregar para aquelas pessoas. Esse Jesus que vocês crucificaram é que curou este moço. É o Jesus que morreu. É o Jesus que ressuscitou. É o Jesus que veio para nos trazer perdão. É o Jesus que veio trazer cura. O Jesus trouxe milagre. O Jesus que deu oportunidade, trouxe oportunidade para nós morar no céu. E aí ele começa ali a pregar para aquelas pessoas. Ele aproveita a oportunidade para falar de Jesus e para mostrar que aquele milagre aconteceu em nome do Senhor Jesus, que foi Jesus que operou o milagre através da vida deles. Terceiro ponto do segundo tópico. Pedro avivado em outras ocasiões. Nós vemos que quase 5 mil pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos. Então nós vemos que pessoas aceitaram a Cristo. Nós vemos que esse fato que aconteceu ali, de muitas pessoas, através da pregação do Evangelho, através da atitude dos apóstolos que estavam sendo avivados, o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, as pessoas se converteram a Cristo, pessoas aceitaram a Jesus. Nós vemos que os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote na época sobre com qual autoridade eles estavam fazendo aquilo. E ali eles estavam tentando encurralar os apóstolos. E ali eles responderam com ousadia: nós estamos fazendo, não é em nosso nome, não é de nós mesmos, é em nome de Jesus Cristo. E eles foram usados por Deus, o apóstolo Pedro e os demais apóstolos foram usados por Deus, quase 5 mil pessoas aceitaram a Cristo. Então nós vemos entre os apóstolos Pedro ali, avivado e sendo usado por Deus naquele momento em que quase 5 mil pessoas, aproximadamente 5 mil pessoas aceitaram a Cristo. Pessoas se convertendo, conversão através do ministério de Pedro. Nós vemos que na cidade de Lida houve um grande avivamento. E quando Pedro chegou lá, a nossa lição mostra que ele orou por um homem chamado Enéas. E nós vemos que através de um Pedro cheio do Espírito Santo, o Enéas recebeu a bênção divina. E foi curado, porque Pedro, cheio do Espírito Santo, orou por Enéas naquela cidade e, além de ele ter participado do momento de conversão de quase 5 mil pessoas, ele foi usado por Deus para que Enéas recebesse a cura. Nós vemos na sequência que, através da oração do apóstolo Pedro, Dorcas estava morta. Mas o apóstolo Pedro vem, ora por Dorcas, e agora Dorcas ressuscitada. Então, conversão, cura, ressurreição, grandes bênçãos, milagres, ações de Deus, através do apóstolo Pedro, depois do Pentecoste, um homem que agora está sendo usado por Deus. E nós vemos de forma evidente a presença, a unção, o poder do Espírito Santo na vida deste moço, deste obreiro, deste apóstolo, que agora, ao invés de ser conhecido pela sua personalidade forte, agora ele é conhecido como alguém que é usado por Deus para ganhar alma, como alguém que tem unção para curar, como alguém que tem um poder de Deus para orar por pessoas, até por pessoas que vieram a morrer, que perderam a vida e que podem ressuscitar. Então, agora nós vemos um Pedro grandemente usado pelo Espírito Santo de Deus. Para nós finalizarmos, terceiro e último tópico, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. Nós vemos que a lição está sempre mastigando sobre a situação da igreja dos dias atuais e a grande necessidade do avivamento em nossos dias, do verdadeiro avivamento espiritual. Primeiro ponto, a igreja atual e o Pentecostes. Nós vemos aqui que Jesus já havia previsto que nos últimos dias, ou seja, perto da sua vinda, da sua volta, da vinda do Senhor para o arrebatamento da igreja, haveria uma grande falta de fé, conforme Lucas 18:8, quando Jesus diz: quando, porém,
vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então Jesus já estava preocupado. Se quando ele vier, se as pessoas estariam aguardando, se as pessoas estavam firmes na fé. Por quê? Porque Jesus já estava mostrando que nós estamos vivendo um momento difícil, porque o próprio Jesus disse que haveria um esfriamento do amor, que as pessoas iriam se distanciar. Então nós estamos vivendo um momento difícil, de que as pessoas, que a própria igreja está num momento difícil, não está naquela mesma busca de outrora. Nós estamos precisando desse despertamento para buscar mais ao Senhor. Que o segundo tópico aí, o segundo ponto do terceiro tópico, fala sobre tempos de multiplicação da iniquidade. Aí nós vemos que Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Então, cada dia que se passa, a iniquidade é o pecado, no sentido de fazer algo que você sabe que é errado e continua. É o pecado consciente. E aí Jesus fala da multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor, que é o que está acontecendo nos nossos dias. Então, hoje a igreja está vivendo dentro desse contexto. Por isso existe a necessidade muito grande de um avivamento, de uma ação como no dia de Pentecostes. A igreja precisa viver hoje algo parecido com o que viveu no Pentecostes. Ter essa chama, essa busca, essa aproximação maior com Deus. Então nós vemos que para pregar o evangelho, em tempos trabalhosos como estamos vivendo, como o apóstolo Paulo já tinha dito para o jovem pastor Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, que viria tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo esses tempos trabalhosos. E para que nós possamos hoje cumprir a nossa missão, que é pregar o evangelho nesses dias difíceis, a igreja precisa estar avivada. Nós estamos precisando de ter essa chama. A igreja precisa estar avivada da mesma forma que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou o seu ministério. E assim como o apóstolo Pedro, nós poderemos ser usados de forma poderosa nas mãos do Senhor. Para finalizar, terceiro ponto do terceiro tópico. A igreja será arrebatada. Nós vemos aqui que o pastor cita a parábola das 10 virgens, que tinham 5 prudentes, 5 loucas, e que as 5 prudentes, elas trazem uma imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo, que tinha reserva de azeite. A igreja que tem reserva de azeite é a igreja que tem a unção do Espírito Santo, que tem a presença do Espírito Santo, que tem o poder do Espírito Santo na vida. É como uma virgem que está preparada para o noivo. A igreja que tem reserva, que tem o poder do Espírito Santo, que tem a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, é uma igreja preparada, que está aguardando o noivo. E aqui a nossa lição fecha dizendo, como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Eu tenho muitos defeitos. Fulano tem muitos defeitos. Fulano toma atitudes muito precipitadas. Fulano fala muito. Fulano é muito impulsivo. Fulano é espiritualmente débil, é um crente fraco espiritualmente. Mas, buscando e acontecendo o avivamento, a pessoa passa a ser alguém com ousadia, alguém com vontade, com força, alguém com poder, alguém ungido, e mesmo com essa personalidade forte, ou com outras atitudes ou características que de repente sejam vistas como negativas por muitos, mas o poder do Espírito Santo na vida de um crente faz ele, mesmo sendo fraco, num primeiro momento, ele se tornar forte na presença de Deus, ungido com o poder do Espírito Santo e cooperar de forma extraordinária. E a igreja avivada precisa estar avivada e, consequentemente, preparada, porque Jesus está às portas. Breve, Jesus virá. Então, para nós concluirmos agradecendo a Deus, nós vamos citar aqui que, conforme a nossa conclusão, o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Então, nós podemos dizer que não existe nenhuma dúvida de que o apóstolo Pedro é um exemplo. Ele é hoje como um modelo de vida. Um exemplo de ministério avivado com o poder do Espírito Santo de Deus. Amém?
Que Deus continue abençoando as vossas vidas. Que Deus continue abençoando a todos. Deixe o seu like. Compartilhe o link desse vídeo. E continue orando por esse canal. EBD com Eduardo. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.